Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer revê-los e, sem mais, vamos começar a aula, que é uma tentativa de discutir o funcionamento, vamos dizer, da economia e o impacto que isso tem causado na renovação do campo do direito, tanto o direito positivo quanto, vamos dizer, o direito não positivo, quer dizer, não posto pelos Estados, mas fruto de acordos de corporações empresariais, de entidades supranacionais, de entidades multilaterais, etc, etc, etc. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um dado bastante interessante. Quando eu estava fazendo o curso de Direito, logo no primeiro ano, eu disse a vocês que eu optei para as minhas disciplinas optativas, eu escolhi as disciplinas que foram de economia. E o professor de economia, um dos professores de economia, pediu muito que eu lesse um autor austríaco chamado Joseph Schumpeter. Schumpeter foi, junto com Keynes, um dos dois mais importantes, os dois foram os dois economistas mais importantes do século XX. A gente pode incluir outros economistas que também foram tão importantes, mas Schumpeter e Keynes são dois clássicos da economia política. Esses dois clássicos da economia política foram, principalmente o Schumpeter, foram objeto de seminários quando eu entrei na Faculdade de Direito, mas fui fazer as disciplinas em economia política, teoria do desenvolvimento, juro, moeda e crédito. E ali eu descobri o livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, de Schumpeter, que é considerado um dos livros mais importantes da economia política na história da economia. A primeira edição que eu tinha foi essa edição aqui, que é uma edição em francês, e depois eu fui buscando outras informações a respeito de Schumpeter e tive a possibilidade de ter um orientador que, de certo modo, era especialista em Schumpeter, o professor Kuntas, sempre me pediu para fazer as leituras do Schumpeter. E qual não é a minha surpresa? Que Schumpeter vai, de alguma forma, reaparecer, não é? Como um grande economista mundial, já faleceu em 1950, mas que volta, não é? A abordagem schumpeteriana volta, e ela é tão poderosa que ela acaba sendo, primeiro, objeto de um livro que fez um enorme sucesso, que foi lançado no início da Covid, em inglês e em francês. Eu tenho edição, só consegui a edição em francês, O Poder da Destruição Criadora, não é? Inovação, Crescimento e o Futuro do Capitalismo. E esse é um texto que eu passei a vocês, pelo Eric, porque um dos examinadores, um dos economistas, que é o economista-chefe do Banco Itaú, Mário Mesquita, publicou há algum tempo atrás um artigo dizendo que esse livro foi um dos melhores livros que ele pôde ler no tempo da pandemia, não é? E esse texto é um texto, de fato, é um texto rigorosamente brilhante. Mas não é só isso. Quando nós percebemos que o Schumpeter, que é um autor conservador, não que Keynes não o fosse, mas Schumpeter é um autor conservador, o que é interessante é que a própria, vamos dizer, a própria esquerda hoje valoriza a leitura de Schumpeter. O Bob Jessop, que é esse professor da Lancaster University, na Inglaterra, tem dois livros, além da regulação, do approach regulatório e o Estado capitalista, mostrando a importância de se encarar, de se estudar, para compreender a passagem do século XX para o século XXI, a importância de se estudar o pensamento de Schumpeter. E quando nós olhamos, não é, as faculdades de economia no Brasil, nós vamos ver que nós temos três grandes tendências nos cursos de economia das faculdades de direito, das faculdades de economia no Brasil. Nós temos faculdades de economia que são pensadas, o currículo é pensado a partir da teoria da regulação. Essa teoria da regulação é desenvolvida fortemente na Universidade de Campinas, na Unicamp e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quem, de certo modo, foi muito ativo na implantação dessa abordagem da teoria da regulação foi a economista Maria Conceição Tavares, que faleceu há 2 ou 3 dias atrás, faleceu na sexta-feira e no sábado é que isso foi anunciado. A Unicamp e a Federal do Rio de Janeiro valorizam, na análise do Brasil contemporâneo, elas valorizam como critério de análise as variáveis técnicas organizacionais da produção, as variáveis sociais, salários e políticas, não é? As variáveis sociais, salários, e as variáveis políticas, que é a função do Estado, os modos de acumulação, regulação e socialização, a ideia de estabilidade na acumulação de capital e o controle temporário no arranjo social. Depois nós vamos ter o mecanismo da especialização flexível, o modelo da especialização flexível, não é? Esse modelo da especialização flexível foi, de alguma forma, o modelo que vocês têm nas faculdades mais tradicionais de economia,
nas faculdades mais tradicionais de administração de empresas, e eles valorizam a hipermobilidade dos capitais, a redução das hierarquias gerenciais, as formas cooperativas nas relações interfirmas, as cadeias produtivas e a formação de clusters industriais, de agregados industriais, e as vantagens comparativas na localização industrial. Fundação Getúlio Vargas do Rio se insere aqui, parte da USP se insere aqui, parte da PUC do Rio de Janeiro se insere aqui. E a última abordagem é exatamente a abordagem neo-schumpeteriana, ou seja, essa é a abordagem da PUC do Rio também, essa é a abordagem do pessoal que fez o Plano Real, e essa abordagem schumpeteriana, neo-schumpeteriana, valoriza a tecnologia como variável determinante, a informação especializada, o desenvolvimento de firmas inovadoras, a competitividade via abertura comercial em escala global, a ênfase à melhoria da competitividade sistêmica e a importância da informação especializada. Vejam, o que eu quero dizer é que, quando nós olhamos o ensino de economia no Brasil, nós temos a distribuição desse ensino em 3 tipos de abordagem. Uma abordagem mais de economia política, que foi liderada pela Unicamp e pelo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Instituto de Relações Industriais, e teve aí, não é, a forte presença nas 2 faculdades da Maria Conceição Tavares e do Carlos Lessa, sempre trabalharam juntos, não é, com essa visão cepalina, com essa visão de intervenção do Estado na economia, de proteção à produção nacional. Nós temos depois um modelo da especialização flexível, que foi um modelo, é um modelo da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, é um modelo da USP aqui, do Instituto, do FIP, do Instituto de Economia da USP. Não é? Ao mesmo tempo, nós temos também um modelo neo-schumpeteriano, que é um modelo que teve uma forte presença entre aqueles que assessoraram o governo Fernando Henrique na elaboração do Plano Real. E é muito interessante vocês verificarem exatamente isso. As análises neo-schumpeterianas que estão de volta valorizam a tecnologia como variável determinante, ou seja, a tecnologia hoje, na passagem do século XX para o século XXI, na passagem da sociedade industrial para a sociedade informacional, a tecnologia é fundamental. Não é? Segundo, a informação especializada, não é fundamental para o desenvolvimento econômico. Terceiro, as firmas inovadoras. Em quarto lugar, a competitividade via abertura comercial em escala global. Em quinto lugar, a ênfase da melhoria de competitividade sistêmica. Quando nós olhamos essa abordagem schumpeteriana, não deixa de ser curioso, quando nós abordamos essa vertente neo-schumpeteriana, ela vai, de certo modo, ser muito útil para nos mostrar o que aconteceu no começo da Revolução Industrial, lá atrás, no século XIX, e o que aconteceu ali na virada da sociedade industrial para a sociedade informacional entre 1980 e 1990. Veja um dado interessante, não é? A Revolução Industrial valorizou como invento motriz a máquina a vapor. Os processos produtivos eram as fábricas mecanizadas. Os novos mercados eram os mercados coloniais, os antigos mercados coloniais. Os meios de comunicação, lá atrás, eram a telegrafia, a imprensa e o trem. Os materiais eram carvão e aço, a energia era valor e eletricidade, as organizações econômicas eram baseadas nas empresas sob a forma de sociedade anônima, o âmbito era territorial, quer dizer, a produção era feita no espaço-nação, o Estado-nação, melhor dizendo, a modalidade trabalhista era intensiva e permanente, o perfil ocupacional era basicamente a fábrica e a valorização do operário industrial, e a representação política era feita pelos sindicatos, pelos partidos e pelo sistema legislativo, ou seja, na tripartição dos poderes, por uma Câmara, por um Senado. Já a Revolução Tecnológica, na virada do século XX para o século XXI, vai valorizar, não é? Como processo produtivo, fábricas e serviços informatizados, os novos mercados valorizam o comércio eletrônico mundial, os meios de comunicação são a internet e as plataformas digitais, os materiais são a fibra óptica e os semicondutores, a energia, não é? É a energia nuclear e a energia alternativa, as organizações econômicas são a sociedade, as multinacionais e a empresa em rede, o âmbito territorial são as entidades supranacionais, a modalidade trabalhista é o trabalho precarizado, o trabalho flexível, o perfil ocupacional é o trabalhador pluriespecializado, e a representação política são os novos movimentos sociais, por um lado, e os organismos multilaterais, por outro lado. Quando nós olhamos, não é, a análise dessa transição da Revolução Industrial
para, vamos dizer, do século XIX para o século XX, e a Revolução Industrial passando, né, entrando em crise e passando para a Revolução Tecnológica, nós vamos perceber claramente o retorno de Schumpeter ao debate. Eu mesmo, num dos livros que fiz, talvez um livro, a minha surpresa, teve um grande destaque, ganhou o prêmio Jabuti há 12 anos atrás, começa exatamente tomando como ponto, não é como ponto de referência o Schumpeter, o debate entre Schumpeter e Keynes. Não é? Keynes é um economista liberal, valoriza a economia de mercado, mas ele diz que o mercado contém falhas, e na medida em que esse mercado contém falhas, é fundamental que o mercado seja regulado pelo Estado social-democrata. E o Estado social-democrata vai, de certo modo, enfrentar essas falhas de mercado e vai desenvolver um direito social que eu já mencionei numa das aulas que eu dei na edição da cátedra no começo deste ano. Não é? Ali vocês vão ter a ideia de equidade, a ideia do crescimento econômico com pleno emprego e coisas do gênero. Acontece que o grande rival de Keynes no século XX, no seu debate, foi Schumpeter. Os dois são economistas liberais, os dois olham a economia e valorizam o mercado de trabalho. Desculpem, valorizam a economia de mercado. O que vai acontecer com o Schumpeter é que o Schumpeter diz que o mercado sempre contém algumas falhas. Não é? Esse livre comércio de mercado sempre contém algumas falhas e é preciso que o Estado intervenha. E o Schumpeter vai dizer, de fato, nós sempre temos falhas de mercado, mas não há necessidade do Estado intervir, porque a própria economia vai se desenvolver e, no seu desenvolvimento, ela vai gerar tecnologias novas, ela vai gerar novas formas de competição, ela vai gerar novos mecanismos, não é? Que vão, de certo modo, neutralizar a formação de oligopólios, vão neutralizar a formação de monopólios, e esses oligopólios e monopólios vão existir durante algum tempo, mas depois eles tendem a desaparecer pela competitividade da economia capitalista. É muito interessante um dado, não é? Vejam, por exemplo, os dois se davam relativamente tensos, a relação dos dois era muito tensa. Keynes tinha um certo despeito pelo Schumpeter, Schumpeter tinha um certo despeito pelo Keynes, mas um exigia que o outro, nas suas aulas, um foi professor em Bonn, o Schumpeter foi professor na Universidade Alemã de Bonn, foi professor austríaco, foi professor na Universidade de Viena e terminou a sua vida como professor de Harvard, não é? E foi presidente da Associação Americana de Economia. Foi também, não é, formado em Direito, foi também um grande advogado, ganhou muito dinheiro como advogado no Cairo, transformou o que ele ganhou no início de um banco, ganhou muito dinheiro com o banco, foi ministro da Fazenda da Áustria, mas eles não dominavam, a economia não dominava a inflação naquele momento, e a economia, de certo modo, leva o banco dele à falência, leva a gestão dos países liberais europeus a uma crise de inflação que eles não souberam dominar, e, portanto, não é? Schumpeter vai deixar de lado o fato de ser banqueiro, vai virar professor universitário, inicialmente em Bonn, e na Alemanha, e em seguida vai se tornar professor de Harvard. Nunca mais vai ser banqueiro, mas vai ser presidente da Associação Americana de Economia, e não tinha prêmio Nobel quando ele morre. E logo que vem o prêmio Nobel para a Economia, os primeiros 4 ganhadores de prêmio Nobel de Economia foram orientandos de doutorado, foram antigos orientandos de doutorado na Universidade de Harvard. Não é? E lá ele é reverenciado hoje como um dos mais importantes economistas do século XX. Keynes, ao mesmo tempo, também tinha uma relação um pouco tensa com o Schumpeter, e o Keynes mandava que os seus alunos lessem Schumpeter, e Schumpeter mandava que os seus alunos lessem Keynes. Não é? Mas a relação dos dois era uma relação curiosa, de muita rivalidade, um pouco tensa, e, de certo modo, num determinado momento, quando Keynes morre antes, alguns anos antes, 2, 3 anos antes de Schumpeter. Schumpeter faz um ensaio, escreve um ensaio de homenagem a Keynes, dizendo que foi talvez um dos mais brilhantes economistas que o mundo já teve. Não é? E aí ele vai soltar uma farpa contra o Schumpeter, contra o Keynes, dizendo o seguinte: ele escrevia muito bem, pena que ele não pensava muito na hora de lançar o seu livro. Ele deveria esperar amadurecer suas ideias. Portanto, os livros de Schumpeter, os livros de Keynes, dizia Schumpeter, eram mais ou menos como o pão em que o padeiro tirou do forno antes do pão virar um pão fresco e um pão com casca e um pão saudável. Não é? Mas, na realidade, os dois, de certo modo, trabalhavam dentro da mesma lógica, da mesma área. E vejam um detalhe que é interessante. O Keynes dizia o seguinte: entre a taça e os lábios, não é? Entre a taça de vinho e os lábios, não é? Há grandes percalços. O que é que ele queria dizer?
entre a criação de uma ideia e a implantação dessa ideia, há grandes percalços. Não é? E o Schumpeter discutia a mesma coisa. Vejam bem, ele vai dizer: a maioria das criações do intelecto ou da fantasia se desvanece após um período que varia entre uma sobremesa e uma geração. Não é? E aí ele vai dizer: após um período que varia entre uma sobremesa e uma geração, algumas ideias sobrevivem e retornam às vezes, não é? Outras ideias simplesmente morrem. É curioso que até hoje Schumpeter e Keynes tenham, vamos dizer, as bases, não é, do estudo, são leituras obrigatórias para a economia. Eu quero chamar a atenção do porquê autores como da esquerda, como os ingleses, não é, mais moderados, mais gramscianos, como Bob Jessop, por que é que eles descobriram a importância de Schumpeter para analisar a economia globalizada? Eles descobriram, né, a importância de Schumpeter para analisar a economia globalizada porque, basicamente, Schumpeter trabalhava com algumas ideias que são centrais. Não é? A primeira premissa de Schumpeter é: a economia de mercado é disruptiva por essência. Não, o que Schumpeter dizia é: a economia de mercado, ela própria gera uma crise e essa crise a leva a avançar. Não é? A gente vai ver como é que isso funciona. Segunda premissa, nós vamos trabalhar com a ideia de uma destruição criadora. Vejam, aparentemente é uma contradição. Aquilo, não é, que se cria, ao mesmo tempo também se autodestrói. Aquilo que nós criamos, nós também vamos destruir. E o terceiro item, a terceira premissa é: o processo de acumulação, desculpem, o progresso não é um processo de acumulação ininterrupto. O processo de desenvolvimento é um processo disruptivo. Há momentos em que nós temos uma crise econômica, há momentos em que nós temos uma crise estrutural da economia, e nesse momento em que nós temos uma crise estrutural da economia, nós vamos ter uma quebradeira generalizada de empresas e nós vamos ter a necessidade de uma reordenação da economia a partir de novas tecnologias. Não é? É nesse momento que Schumpeter aparece, é nesse momento que Schumpeter é um autor que ganha um prestígio fundamental. Por que ele ganha um prestígio fundamental? Como um bom teórico vindo da historiografia econômica e um bom intérprete da Revolução Industrial, dos diferentes momentos da Revolução Industrial, Schumpeter vai partir da seguinte premissa, e é essa premissa que os autores gramscianos de esquerda vão utilizar para entender exatamente esse momento de se recuperar, abrir a gaveta, puxar Schumpeter e passar a reler Schumpeter. Não é? Vejam, Bob Jessop, num determinado momento, vai discutir capitalismo e tipo de Estado, e lá pelas tantas, não é? Ele vai discutir o Estado competitivo schumpeteriano para entender a transição do século XX para o século XXI. Por que é importante entender o Estado schumpeteriano, a competitividade schumpeteriana, não é? Schumpeter vai trabalhar com a seguinte ideia, esse é o modelo teórico dele, não é? Esse modelo teórico dele é muito tranquilo, para vocês entenderem, vai ser mais fácil do que foi a aula da semana passada. Basicamente, na semana passada, eu dei de barato que todos aqui estão me vendo já há 4, 5 anos. Eu esqueci que tinha alguns alunos novos. Não é? Então, os alunos novos têm toda a razão quando disseram que a aula foi muito difícil de ser entendida. Eu pretendo, portanto, mudar a minha maneira de encarar agora. Nas próximas edições, eu vou ter de dar de barato que, embora alguns me conheçam, a maioria hoje já não me conhece, e, portanto, eu tenho que trabalhar de uma forma mais didática com relação aos conceitos. É o que eu vou fazer com o Schumpeter. Schumpeter é um analista da economia e ele vai dizer que a economia gera, não é, um processo competitivo e gera também um processo de inovação. Só que nem sempre as duas coisas acontecem simultaneamente. Ele vai trabalhar com uma ideia que é a ideia da, vamos dizer, de um ciclo, que é um ciclo de mercado. É um ciclo de uma economia de mercado. E vai trabalhar com a ideia de um segundo ciclo, que é o ciclo da inovação tecnológica. O que ele vai dizer é que, num determinado momento, nós vamos perceber que nós temos a economia concorrencial, a economia de mercado, a economia onde nós temos as grandes empresas dominando a mesma tecnologia e, ao dominarem a mesma tecnologia, elas competem pelo mercado. Né? E aí elas são obrigadas a baixar os seus preços para, num determinado momento, ampliar sua fatia na participação do mercado. Não é? Porque cargas d'água, as empresas vão conseguir permanecer no mercado. Elas vão conseguir permanecer no mercado e crescer se elas souberem cortar custos, porque cortando custos, elas abaixam os seus preços. Abaixando os seus preços, elas ganham um potencial concorrencial. Vejam, não é? Essa estratégia é uma estratégia que tem todo o sentido.
Vamos imaginar, por exemplo, a indústria de refrigerantes, não é? Ou a indústria de cerveja. A técnica de produzir refrigerante é uma técnica dominada por diferentes empresas. A técnica de fazer cerveja é dominada por diferentes empresas. Hoje nós temos, inclusive, a disseminação até a possibilidade de fazer pequenas cervejarias em nichos de mercado que vão ganhando espaço, vão crescendo e vão tomando, não é, um pouco espaço do mercado de cerveja, e com isso eles prejudicam um pouco a expansão dessas grandes cervejarias, não é, como a Heineken e outras, não é? Então, o que vai acontecer com a Heineken? O que vai acontecer com essas empresas? As empresas vão ter de começar a cortar gasto para poder cortar custo. Desculpem, elas vão ter de cortar gasto, não é? Elas vão ter de diminuir o custo de produção para poder, de certo modo, abaixar os seus preços, não é? E aí elas vão ganhando competição, elas vão ganhando concorrência, mas elas vão sendo obrigadas a, o tempo todo, desenvolver estratégias de cortar gasto e cortar custo para poder baixar o seu preço. O que Schumpeter vai perceber é que, num determinado momento, as empresas industriais vão chegar a uma situação limite. Elas vão cortar custos, mas vai chegar um momento em que elas não têm mais por onde cortar esses custos, não é? Ou seja, uma vai copiando a outra e uma vai cortando o custo, viu que a outra cortou um custo de alguma coisa qualquer, ela também vai fazer esse mesmo corte. Ou seja, vocês têm uma competição feroz, vocês têm uma competição pesadíssima. E nessa competição pesadíssima, como eu volto a dizer, Schumpeter afirmava: quem não aprender, o empresário que não aprender, num determinado momento, a cortar custo, porque a tecnologia é socializada, todo mundo, todos os concorrentes dominam aquela tecnologia, né? E, portanto, nesse momento, quem não souber cortar custo está fora do mercado. Quem não souber cortar custo está fora de mercado. Não vai conseguir, não é ser competitivo, não vai ter preço competitivo. Qual é o problema? O problema é que, num determinado momento, as empresas, mesmo eficientes, as empresas, mesmo tentando cortar custos, elas não têm mais de onde cortar custos. E, nesse momento, elas entram numa competição feroz. E, nesse momento, não é? Nessa competição feroz, essa competição é uma competição que as leva à falência, não é? Leva a uma crise econômica, não é? Ele vai perceber, por exemplo, um dado que é interessante. Quando nós temos uma escassez de mercado, quando as empresas não têm de onde cortar custo, elas chegaram a uma situação limite. Ou uma delas cria uma situação nova, cria uma tecnologia nova, cria um marketing novo, ou ela inova em alguma coisa, ou ela quebra. Ela não tem outra saída, né? Aí, nesse momento, termina o que ele chama de um ciclo industrial. Ele está dizendo que, num determinado momento, não há mais condição de se cortar custo. Nesse momento, ou a empresa, não é, cria algo novo, ou ela quebra. O que é que ela faz? Não é? Há uma sentença de morte para dezenas, centenas e milhares de empresas. Mas Schumpeter, como bom historiador, vai perceber, por exemplo, que nós podemos ter momentos brutais de inovação em momentos de crise. Quer dizer, a crise determina um processo de inovação. Ela gera uma ênfase ao conhecimento, ela gera uma ênfase ao desenvolvimento científico. Ela mostra claramente para as empresas que ou elas descobrem algo novo em termos tecnológicos, ou de mercado, ou de gestão, ou essas empresas vão, de certo modo, afundar de vez. Ele vai valorizar o ciclo, não é? O segundo ciclo é o ciclo da inovação. O que é o ciclo da inovação? O ciclo da inovação é a introdução de um novo bem. O ciclo da inovação é a introdução de um novo método de produção. É a abertura de um novo mercado. É o desenvolvimento de novas matérias-primas. É o desenvolvimento de novas formatações empresariais. É o aumento da capacidade de mudar rápida e facilmente as tecnologias de produção e de adotar as estratégias de relocalização, não é? Ou onde as empresas vão se localizar novamente. É este o modelo que Schumpeter desenvolve, não é? É esse o modelo schumpeteriano de competitividade e de inovação. Ele vai trabalhar, não é, no sentido de olhar a história sob a forma de dois ciclos. Um ciclo que é o ciclo de inovação a partir de uma crise de tecnologia, uma crise dos mercados. Os mercados se esgotaram. Aquela tecnologia que estava por trás da Revolução Industrial, num determinado momento, ela se esgotou. Na medida em que ela se esgotou, ou as empresas inovam, ou as empresas quebram. Não tem alternativa, não é? E nem sempre vocês vão ter as empresas conseguindo, num determinado momento, se reinventarem, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, aqui no Brasil,
minha geração, não é? Não é a geração de vocês, mas é a minha geração, não é? Vocês vão perceber que todas as lojas da minha geração de adolescente, ou quando eu me casei, que eu tive de montar meu primeiro apartamento, não é? As lojas onde eu comprei geladeira, onde eu comprei televisão, onde eu comprei fogão, etc, etc, essas lojas fecharam. As empresas que produziam televisão fecharam. As empresas que produziam fogão fecharam. Quando eu comecei a trabalhar no Itaú, nós tínhamos 250 bancos, não é? De repente, nós vamos começar a perceber que isso tudo acabou sendo, o sistema bancário do Brasil acabou entrando numa brutal crise. Os grandes bancões que financiavam lavoura de café e financiavam desconto de duplicata quebraram. E aqueles bancos que investiram em tecnologia eletrônica, que foi o caso do Bradesco, foi o caso do Unibanco, que foi o caso do Itaú, esses bancos sobreviveram e se tornaram os primeiros bancos e foram comprando os bancos que quebraram, não é? E se tornaram os 3 maiores bancos, os 2 hoje maiores bancos que nós temos na América Latina. Vejam, são estes ciclos que Schumpeter está desenvolvendo, não é? Ele está dizendo que o próprio mercado, quando entra numa crise estrutural, e essa crise estrutural é decorrente da, vamos dizer, a situação limite que as empresas atingiram no capitalismo concorrencial, ou seja, ou elas cortam os seus custos para obter preço e, com isso, aumentar sua participação do mercado, ou elas quebram, não é? Nesse momento, nós temos aquilo que o motivou a desenvolver essa teoria. Qual é o fato que desenvolveu essa teoria? Schumpeter, quando vai aos Estados Unidos, vê o que aconteceu com o aparecimento de um mecânico altamente inteligente chamado Henry Ford. O que o Ford percebeu? O Ford percebeu claramente que ele já conhecia a estrutura de um motor, não é? Para um veículo. O problema todo era como produzir industrialmente, não é? Ou um ônibus, ou produzir um bonde, ou produzir um automóvel, mas produzir em escala. Até então, era possível desenvolver um motor de combustão, era possível desenvolver um chassi, era possível colocar o motor em cima de um chassi, era possível colocar, não é, alguma coisa em cima daquele chassi, né, que fosse, vamos dizer, o carro, o bonde, etc, etc. Mas não havia as estratégias industriais para se produzir aquilo em série. Então, ele vai, num determinado momento, ser um homem que vai descobrir a produção seriada. E é isso que leva o Schumpeter a perceber a importância do Ford. Não é? Ele simplesmente vai trabalhar com a produção do Ford T, em que vocês vão ter a produção em série. Alguém coloca no chassi o motor, o outro coloca a roda, o terceiro coloca a porta, o quarto coloca a carroceria, o quinto coloca o vidro, o outro coloca o pneu. E é aquilo que vocês vão tendo no Chaplin em tempos modernos, não é? O grande desenvolvimento da Revolução Industrial foi exatamente a produção em série. E essa produção passa a ser chamada de produção fordista dentro da estratégia do Ford, que era, como eu disse, um mecânico considerado extremamente criativo, não é? Nesse momento, o que é que nós vamos ter? Nesse momento, o Schumpeter vai perceber um dado interessante. O desenvolvimento do chassi, o desenvolvimento de um motor a vapor, de um motor hidráulico, leva, não é, a uma revolução nas vamos dizer, locomoções, não é? Nós vamos ter uma mobilidade urbana que não é mais uma mobilidade urbana puxada por burros, ou puxada por cavalos, ou puxadas por éguas, não é? O que nós vamos ter é o fim da mobilidade urbana a partir de um eixo automotriz animal. Nós vamos ter um trecho, um sistema automotriz não mais baseado na força animal, mas baseado na força mecânica, não é? Veja, naquele momento, Schumpeter vai escrever nesse livro Capitalismo e Democracia, ele vai escrever, quando ele vai discutir, não é, essa troca de paradigmas, ele vai discutir, não adiantou, por exemplo, em Nova York, aqueles que eram proprietários de bondes puxados por burros, colocarem mais burros para puxarem mais velozmente os seus bondes, não é? Simplesmente a tração animal ela acabou, ela simplesmente foi enterrada, não é? É isso que ele vai dizer num dos capítulos mais geniais desse livro que eu mencionei, Capitalismo, Socialismo e Democracia, não é? Então, o que ele vai é exatamente dizer, é neste momento que nós começamos um ciclo de inovação. É nesse momento que nós vamos entrar num ciclo de inovação. O que é o ciclo de inovação? O ciclo de inovação é a introdução de um novo bem, é a introdução de um novo método de produção, é a abertura de um novo mercado, é o desenvolvimento de novas matérias-primas, é o aparecimento de novas formatações empresariais, é a capacidade de mudar rápida e facilmente de tecnologias de produção e de adotar estratégias de relocalização. Isso envolve novos investimentos, novos tipos de investimentos. Isso envolve a necessidade de nós qualificarmos a população.
é evidente que quando o Ford desenvolveu o modelo fordista de produção, houve a necessidade de se qualificar a mão operária. Até então, a mão de obra era uma mão de obra mais artesanal. Eram vários operários fazendo simultaneamente um automóvel. Ali não, ali vocês tiveram de qualificar o operário industrial, mono-especializando-o, não é? E aí vocês vão ter, portanto, não é, de investir na população, em educação, em inovação tecnológica, em meio ambiente, em instituições sociais, em agentes econômicos, em processos de governança, ou seja, vocês vão ter de desenvolver uma série de fatores, e esses fatores vão fazendo com que, nesse ciclo de inovação, vocês tenham o quê? Vocês tenham um desenvolvimento brutal, não é? Em inovação. E parte desse desenvolvimento em inovação vai ser, não é, transferido para a produção, e é evidente que aí vão surgir os empresários modernos. E Schumpeter vai dizer, enquanto esses empresários modernos estiverem sozinhos, ou seja, enquanto um Ford da vida, não é, desenvolveu o motor e ficou sozinho no mercado, ele pôde cobrar, não é, o que ele queria. Ele pôde cobrar o que Schumpeter vai dizer de lucro de monopólio. Enquanto Keynes vai combater o monopólio, dizendo que o monopólio é uma das falhas de mercado, Schumpeter vai dizer, não, vamos tolerar nos 10 primeiros anos, vamos tolerar nos 30 primeiros anos o monopólio. É o prêmio que, num determinado momento, o empresário inovador tem para, vamos dizer, se recuperar daquilo que ele gastou investindo numa nova tecnologia. É um prêmio ao empresário mais inovador, é um prêmio ao empresário mais corajoso. Não é? Eu me lembro algo que me marcou muito, eu acho que eu já contei isso algumas vezes, não me lembro se os novos alunos já se lembram disso. Não é? Quando Olavo Setúbal desenvolveu no Itaú, o Itaú, quando ele entrou, era do 50º banco, 250 na escala dos bancos brasileiros. Era um banco pequeno, lá atrás estava quebrando. Né? E ele transformou o Itaú, ele morre no dia 27 de agosto de 2008, e nós já sabíamos, o grupinho ali já sabia que viria a fusão com o Unibanco, aquilo era um sigilo de Estado, mas ele, quando nós conversamos, a última conversa que eu tive com ele, estava no hospital, ia morrer 2 dias depois, vamos dizer, ele dizia, eu morro feliz porque eu fui um sucesso. Não é? E aí ele dizia, o meu sucesso se deve ao fato de ter estudado engenharia, se deve ao fato de ter sido engenheiro mecânico da Poli. Eu fui professor de engenharia mecânica e projetei pelo IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, o projeto de eletricidade da cidade universitária. Isso me fez descobrir a importância da universidade e isso me fez descobrir a importância de acompanhar a evolução tecnológica. E foi isso que me fez trazer tecnologia para o sistema bancário. Né? Agora, eu tive um concorrente que eu passei a vida inteira, né, tentando passar à frente dele e não consegui. Meu filho Roberto vai conseguir agora com a fusão com o Itaú Banco, não é com o Itaú, com o Unibanco. Não é? E isso fez com que, num determinado momento, de fato, o Itaú passasse. Vejam que o Bradesco hoje está bem abaixo do Itaú, né? Mas há um momento em que foram 50 anos de concorrência e que o Itaú não conseguiu passar o preço, passar o Bradesco. Não é? Ele ficava em segundo, o Bradesco em primeiro, ou seja, o Itaú comia pó. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu a inovação científica do Itaú, que foi a tecnologização, e o Amador Aguiar, que era um homem quase semi-alfabetizado, não tinha instrução alguma, trabalhava com impressora, era um gráfico, era um funcionário de uma gráfica, tinha cortado um dedo na hora de baixar a máquina que moldura os papéis. Não é? Nesse sentido, não é? Ele teve uma formação completamente contrária do Olavo. O Olavo tinha feito pós-graduação, falava alemão, falava inglês e falava francês fluentemente, não é? E lia nas 3 áreas fluentemente. O Amador Aguiar mal conseguia ler, mas era um sujeito com uma intuição muito grande. E um dia, pouco antes de morrer, o Olavo deu um almoço ao grupo do Amador Aguiar, quer dizer, ou seja, vejam aí o que é, na concorrência. Ele deu um almoço, chamou a diretoria do Itaú, que convocou a diretoria do Unibanco, e ele prestou, do Bradesco, e ele prestou uma homenagem a um empresário que ele respeitava, que fez com que o Bradesco ficasse à frente dele no Itaú durante 50 anos, mas ele não sabia ainda que as negociações entre o Itaú e o Unibanco já vinham avançadas. Não é? E eu me lembro quando ele disse o seguinte, a todos os diretores, inclusive a mim, eles não sabem ler francês, eu vou mandar servir um Bordeaux, eles vão ler Bourdois, não é? Ou Bordeaux, melhor dizendo. Se alguém de vocês rir, eu quero simplesmente, você está demitido, sumariamente. Não é? É uma homenagem de alguém que concorreu com um concorrente que não tem a mesma qualificação intelectual como eu tenho, mas ele tem, vamos dizer, um talento, ele tem uma habilidade
muito maior do que a minha. Quer dizer, era quase que uma homenagem, vamos dizer, de um homem qualificado que não conseguiu, durante 50 anos, atingir o primeiro item, no primeiro lugar do sistema financeiro. Vejam, é isto que eu quero chamar a atenção de vocês, é este o modelo que vocês têm do ponto de vista. Esse é o modelo do ponto de vista que vocês têm, não é? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos começar a entender exatamente isso. O que vai acontecer é que esse modelo é um modelo de extraordinária capacidade, vamos dizer. Eric, dá para passar o síntese da destruição criadora? Dá sim, professor. Vou passar aqui. Nós vamos começar a perceber que nós temos, portanto, dois ciclos. Esse quadro mostra o ciclo A e o ciclo B. Aí está o ciclo da síntese da destruição criadora. Empresário é o empreendedor. Empresário é o empreendedor. Vocês têm gente que inovou, não é? Com uma formação intelectual muito baixa, mas pessoas muito inteligentes. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, eu estava em Brasília, no Hotel Nacional, tinha uma livraria embaixo. Eu entrei na livraria e comecei a comprar um livro, estava trabalhando lá, mas eu tinha jantado, era no tempo ainda de 72, 74, uma coisa desse tipo, quando me entra o Sebastião, dono do grupo Camargo Corrêa, Sebastião Camargo, não é? E lá pelas tantas, ele começa a conversar comigo, ele, cheio de segurança por trás, ele manda o segurança sair, e começa a conversar comigo e perguntava o que eu achava que ele deveria ler, etc, etc. Ele era um sujeito sem nenhuma instrução e era um dos homens mais ricos do Brasil. Ele começou em Jaú puxando carroça, não é? E depois se tornou um dos maiores empreiteiros do Brasil e tinha dono de banco, era sócio de fábricas e coisas desse tipo. Foi um dos homens mais importantes da geração dele, não é? E é interessante que eu tive uma impressão de que foi neste momento que eu entendi bem o que era a síntese da destruição criadora. Não é? A maneira como ele operou, a maneira como ele agiu, a maneira como ele inovou, não é? O fez um empresário de sucesso, ainda que ele não tivesse uma formação técnica numa universidade. Ele era um homem criado pelas necessidades de vida. Não é? E foi aí que eu fui percebendo exatamente o quê? Eu fui percebendo essa ideia da inovação, essa ideia da invenção de um novo produto, de uma fonte de matéria-prima, de um método de produção. Enquanto ele ficou sozinho, ele conseguiu dominar, não é, todo o mercado. Claro que depois foram surgindo outras empreiteiras que foram, de certo modo, o quê? Se inspirando no que ele fez, adotando os métodos dele, etc, 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 etc. Ou seja, na medida em que esse empresário de sucesso vai, de certo modo, não é, ganhando mercado, porque ele está sozinho no mercado, porque ele desenvolveu algo novo, ele vai ficar 10, 20, 30 anos, não é? Só que os seus concorrentes antigos quebraram, mas vão surgir novos concorrentes que vão, aos poucos, piratear, não é, o que aquele inovador fez. Foi assim, não é, que nós tivemos os bancos, foi assim que nós tivemos os jornais. Vejam, a Abril, durante muito tempo, era uma pequena empresa, mas quando ela inovou, ela passou a Estadão, passou a Folha e coisas do gênero. Não é? Vejam, o Jornal do Brasil foi o maior jornal que o Brasil já teve, mas quando o Estado fez, o Jornal Estado fez e criou o Jornal da Tarde em 1967, criou um jornal novo, um padrão novo, e um jornal vespertino, ele tomou o mercado e se tornou o grande jornal brasileiro. Não é? Vejam, e hoje o jornal o Estado de São Paulo é um jornal que não soube inovar como fez no passado, hoje é um jornal precaríssimo, não é? Veja, um jornal de má qualidade. Mas o que eu quero dizer é que vocês vão perceber aí que, no primeiro momento, vocês têm um ciclo de inovação tecnológica. Nesse ciclo de inovação, vocês têm o lucro de monopólio. Mas, depois, quando aquela tecnologia inovadora veio sendo desenvolvida, veio sendo pirateada, não é? O que é que vocês vão ter? Vocês vão ter o que a gente chama de difusão da inovação. Vocês vão ter o que a gente chama de difusão da inovação. O que é a difusão da inovação? É a destruição do antigo. É a destruição do antigo. É o surgimento do novo. Aquele que gerou o novo fica sozinho no primeiro momento. Mas, com o tempo, o que vai acontecer? Com o tempo, vai ser pirateado. Como é que o Japão cresceu depois do pós-guerra? Pirateando tecnologia americana, desenvolvendo nos Estados Unidos. Como é que 30 anos depois, ou até mais, a China vai crescer, vai fazer o acompanhamento, vamos dizer, na transição da sociedade industrial para a sociedade informacional e vai se tornar um grande tigre mundial, não é? A partir do que ela foi o quê? Ela foi copiando, ela foi pirateando tecnologia da Alemanha e tecnologia dos Estados Unidos, tecnologia da Inglaterra, não é?
O que é que vocês vão perceber? Vão perceber que vocês vão ter aí um modelo asiático de desenvolvimento, que é um modelo de copiar aquilo que acaba de ser produzido nas economias muito criativas, como eram as economias americanas e a economia europeia, notadamente a economia inglesa e a economia alemã, depois da Segunda Guerra, quando a Alemanha se reconstruiu economicamente. Vocês vão ter, portanto, o quê? Vocês vão ter, portanto, um momento em que vocês têm uma fase A, vamos chamar isso de uma fase A, um ciclo A. Vocês têm uma fase A, que é a fase da inovação. E vocês têm a fase B, que é a fase da diluição da inovação. A fase A é a fase da revolução tecnológica. Não é? A revolução tecnológica é aquele momento em que o empresário ou cria alguma coisa ou ele quebra. Não é? Ou, para sobreviver, a única possibilidade dele sobreviver é, de certo modo, criar algo novo. Não é? Nesse momento é que vocês têm o quê? O fim de um ciclo. Começa um ciclo tecnológico novo. Esse ciclo tecnológico novo é o ciclo da inovação. Não é? Esse ciclo da inovação vai durar algum tempo, mas depois aquilo que é inovação vai sendo diluído, vai sendo copiado, vai sendo diluído, vai sendo copiado, e todos os empresários vão passar a concorrer dentro da mesma tecnologia. Nesse momento, eles têm de cortar custo. Nesse momento, eles cortam custo. Nesse momento, começa o segundo ciclo, o ciclo da produção industrial. Não é? Portanto, vocês têm um ciclo de inovação e um ciclo de concorrência. Um ciclo concorrencial e um ciclo de inovação. Ciclo A e ciclo B. Portanto, o que Schumpeter está dizendo é a economia de mercado é uma economia disruptiva. Ela tende à autodestruição. Não é? A destruição criadora é um processo dinâmico, não é um processo de acumulação. Nós temos o desenvolvimento de uma tecnologia, num primeiro momento, ela enriquece uma empresa que tem o monopólio daquela tecnologia. Mas, com o tempo, aquela empresa vai o quê? Aquela empresa vai sendo copiada. Muitas vezes ela vai ter problemas para se manter no mercado, muitas vezes ela vai ser atropelada por uma empresa que vai, de certo modo, dar um salto mais à frente e por aí vai. Vejam casos que são bastante estudados. Não é? É o caso da Olivetti. A Olivetti era uma brilhante uma empresa que fabricava a máquina de escrever, máquina datilográfica. Quando eu entrei no Estadão, o Estadão era muito rico, um jornal muito rico. O Estadão tinha feito um contrato com a Olivetti que era comprar umas 10 mil máquinas, uma coisa nesse sentido, máquinas de última geração. Não é? Eu tive o tempo todo no Estadão máquinas, tanto que eu esqueci. Quando saí do jornal, eles me deram a máquina para eu levar para casa, para eu fazer levar uma daquelas imensas máquinas. Eu falei, já tenho 3 máquinas Olivetti na minha casa, sendo que em Campo do Jordão tem 2, aqui tem uma, por que eu vou ter uma 4ª máquina? Não é? Então, veja, o que nós vamos perceber é que, num determinado momento, aquilo que era inovação no começo da Revolução Industrial, aquilo vai virando sucata. Não é? Então, vocês vão tendo fase A e fase B. Fase A e fase B. Não é? Vocês vão tendo essas premissas que eu estou mencionando. A economia de mercado é disruptiva por essência. Não é? Ela se autodestrói a partir da concorrência. Ao mesmo tempo, a destruição desenvolve um estímulo à criação. E quando essa criação aparece, nós temos a retomada o quê? A retomada do crescimento da economia. O progresso não é um processo de acumulação ininterrupto. É um processo que se dá por meio de ciclos. Um ciclo de forte concorrência, um ciclo de forte inovação científica e tecnológica. Não é? E é exatamente isso que vocês estão vendo. Não é? Claramente, quando vocês olham para a sociedade industrial, quando vocês olham o período da Segunda Guerra Mundial, terminando até a crise do petróleo, vocês estão percebendo o quê? Vocês estão percebendo um ciclo industrial. O próprio nome, sociedade industrial, diz isso. Havia um economista, John Kenneth Galbraith, que era um teórico da sociedade industrial e dizia exatamente isso como bom leitor de Weber. Não é? Vai haver um momento, nós saímos da Segunda Guerra, as empresas dominam a tecnologia de produção, nós vamos ter empresas alemãs, empresas inglesas, empresas italianas, empresas latino-americanas, empresas canadenses, empresas americanas, e nesse momento nós vamos perceber que a guerra transformou a tecnologia de produção. De fato, transformou a tecnologia de produção. O que Galbraith vai, num determinado momento, chamar atenção mas vejam que o Japão não está desenvolvendo tecnologia, mas ele está se reconstruindo, depois de ter sido derrotado, pirateando a tecnologia americana, pirateando a tecnologia alemã. E é a mesma coisa que vai acontecer mais à frente, quando a China começa a se industrializar. Ela não tem tecnologia própria. O que é que ela vai fazer? Ela vai copiar, ela vai piratear. Eu não sei se eu já disse isso para vocês, não é? Minha mulher, durante algum tempo,
foi diretora da Fundação Abrinq de Defesa dos Direitos da Criança. E foi exatamente naquele período em que vocês tinham cada vez mais a falência das empresas de brinquedos do Brasil, porque simplesmente produzir brinquedo virou um grande negócio para a China. Só que a China, não é, produzia brinquedos sem desenvolver a tecnologia de produção de brinquedo, ela chupava aquilo, copiava aquilo de empresas como a Estrela no Brasil. Ao mesmo tempo, ela não existe na China direito do trabalho, portanto, a mão de obra dela era baratíssima e ela não pagava em cima do custo da mão de obra os direitos sociais. Portanto, era mais barato para o dono da Estrela comprar brinquedo chinês e mandar colocar uma estrela ali, dizer que aquilo era o brinquedo que a Estrela vendia, ela já não fabricava mais na rua Joaquim Távora. E, em terceiro lugar, o brinquedo chinês era de muito má qualidade e ele era tóxico para as crianças. Não é? Então, num determinado momento, a China entrou com um brinquedo de péssima qualidade, mas ela foi conseguindo dar salto de qualidade, mas ela não desenvolveu tecnologia. Ela se capacitou para lidar com tecnologia nova. É diferente. Não é? Então, nesse momento, o que é que vocês têm? Vocês têm a entrada, não é? Uma crise no mercado brasileiro de brinquedos. Quase todas as empresas de brinquedos no Brasil quebraram e, portanto, elas passaram a depender da compra, de uma estratégia comercial de compra de brinquedos chineses para revendê-los como se fossem fabricados no Brasil. Ou seja, houve a necessidade de se reestruturar o setor de brinquedos. Não é? E isso, num determinado momento, levou a uma crise, e essa crise não é, afetou, vamos dizer, muito do trabalho que a Abrinq fazia, a Fundação Abrinq fazia no tratamento de crianças em situação de risco de rua e coisas desse tipo. Veja, o que eu quero é mostrar para vocês esse desenvolvimento em ciclos. Não é? E esse desenvolvimento em ciclos é, de certo modo, pirateado. Ele é adotado num determinado momento, ele é adotado seja pelo Japão, seja pela China. Não é? Primeiro foi o Japão, entre 1950 e 1960, e depois foi a China. Quando veio o choque do petróleo, o meu chefe no Jornal Estado, que era o meu orientador na USP, Rolf Kuntz, né, disse para mim o seguinte: pega um carro e vá imediatamente, o preço do petróleo está implodindo nos mercados. Vá imediatamente para a Escola Superior de Agricultura lá em Piracicaba, não é? E veja o que é essa energia alternativa com base em álcool carburante. Eu fiquei uma semana, 10 dias lá na Luiz de Queiroz, não é? E fui percebendo, eu tinha 2 primos que eram professores lá, um era professor de batata e o outro trabalhava com álcool carburante. E eu fui percebendo que, naquele momento, o que era um estudo para desenvolver um tipo de tecnologia, aquilo simplesmente pode ser readaptado para o que nós tínhamos, que era o motor a álcool. Não é? Para vocês terem uma ideia, eu já disse isso a vocês, o Geisel não quis, embora soubesse que tinha muito petróleo no país, principalmente na região ali das praias, não é? O Geisel falou que não queria esgotar a capacidade brasileira de petróleo, porque o petróleo era muito barato, era mais barato a gente trazer aquilo dos países árabes do que queimar as nossas reservas. Mas quando veio a crise do petróleo, o Geisel não tinha alternativa e teria de se trabalhar com mar territorial, mas isso demorava tempo. Então, foi necessário jogar dinheiro em cima da USP, lá na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, para, num determinado momento, que eles desenvolvessem o álcool hidrocarburante. Né? Só que, enquanto eles não conseguiram desenvolver, em escala industrial, a produção de álcool e carburante, o Geisel tomou uma medida que só uma ditadura poderia fazer: obrigar o fechamento dos postos de gasolina às sextas-feiras, creio que era 3 da tarde, e reabrir os postos de gasolina como forma de poupar a importação de gasolina, segunda-feira às 8 da manhã. Ou seja, não se vendia gasolina em 2 dias, era um pouco mais de 48 horas, 52 horas. Vejam a loucura que foi. E eu me lembro que eu fui estudar isso lendo no carro, por ordem do alemão, que era o meu orientador, que falou: se você não fica olhando a paisagem, vá lendo. Ele foi ao arquivo, puxou uma série de pastas, tirou xerox daquelas pastas, eram pastas sobre o Schumpeter. Vai lendo o Schumpeter que você vai aprender muita coisa. Ou seja, foi assim que eu aprendi, já conheci o Schumpeter da Faculdade de Direito, mas foi conhecendo um estudo de caso. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos olhar nesse quadro, nós temos o primeiro ciclo, que é o ciclo da inovação, temos o segundo ciclo, que é a difusão da inovação, e a partir da difusão da inovação, nós temos ao fim do ciclo tecnológico. Nós temos o quê? Exaustão de um modelo industrial, exaustão de um modelo tecnológico, margens declinantes de rentabilidade, a necessidade de reiniciar esse processo, a necessidade de se inovar, a necessidade, num determinado momento, de abandonar, virou sucata aquilo que nós sabíamos, e tentar transformar novamente a economia inovadora. É essa a estratégia
que o Gilson foi descobrir ou foi estudar. Num determinado momento, a esquerda mais moderada europeia descobriu que Japão e China trabalharam basicamente, agora nós podemos ir com o último quadro de hoje, com a ideia de um Estado inovador. Nós podemos trabalhar com a ideia de um Estado inovador. Quer dizer, eu estava falando até agora que Schumpeter trabalhava com a destruição criadora de um empresário, de uma empresa. O que nós vamos começar a perceber é que países asiáticos, países asiáticos principal e que são autoritários, estes países autoritários acabaram o quê? Estes países autoritários acabaram, num determinado momento, adotando a estratégia schumpeteriana como política pública de desenvolvimento econômico. Em outras palavras, o que é que eles fizeram? O que eles tentaram fazer? O que eles tentaram fazer foi: vamos trabalhar também desenvolvendo tecnologia. Vamos trabalhar desenvolvendo tecnologia. O que é esse Estado inovador? Vejam, o Estado inovador é o Estado que percebe a importância da inovação. A inovação tecnológica faz girar a economia. A informação tecnológica, a novidade tecnológica faz com que eu tenha o quê? Com que eu tenha a possibilidade de desenvolver o meu país. Então, eu vou me aliar à iniciativa privada. Eu vou fazer aquilo que a iniciativa privada precisa para eu poder estimulá-la a criar coisas novas. Então, vocês vão perceber que vai surgir aí um Estado inovador. É um Estado que vai desenvolver brutalmente órgãos, como no Brasil nós desenvolvemos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O Japão fez isso, criou o CNPq deles. O Japão fez isso, criou o CNPq deles. Eles criaram a CAPES, a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior. Eu trabalhei no CNPq em 3 mandatos, na área do Comitê de Direito, e foram 6 ou 7 anos no CNPq, e trabalhei mais 7 anos na Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP. Eu trabalhei com 14 anos, e agora eu já estou há 2 anos trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, no Conselho de Inovação e Pesquisa. Portanto, eu já tenho aí por aí 16 anos, um pedaço pequeno que eu passei na CAPES, muito pequeno, de avaliador das crises das faculdades de Direito. Minha época, tinha 1.800 faculdades de Direito, eu cheguei a conhecer, pessoalmente, viajando em loco, alguma coisa como umas 700, 800 faculdades. E a ideia era exatamente essa. As faculdades de Direito estão em crise, o mercado de advocacia está em crise, o Judiciário não se modernizou, o Ministério Público não se modernizou, o Brasil teve de se modernizar por necessidade de sobrevivência entre 1980 para frente, depois da crise do petróleo, as instituições jurídicas ficaram para trás. Como é que nós temos de fazer isso? Me lembro claramente das conversas que nós tínhamos no CNPq. Como é que nós vamos? Nós ficávamos muitas vezes num hotel em Nova Friburgo, fechados, discutindo durante a semana inteira o que é que nós tínhamos de fazer para recuperar o ensino do direito no Brasil. E isso vai gerar, para vocês terem uma ideia, isso vai gerar, vamos ver se eu tenho aqui a possibilidade de lidar com isso. Esse trabalho que foi feito é um trabalho que gerou a necessidade de se fazer uma espécie de ligação, e eu fui um dos 6 que fez essa ligação, entre as novas linhas de desenvolvimento do capitalismo depois do pós-guerra e naufrágio do ensino do direito no Brasil, a mediocridade do ensino do direito no Brasil. E isso vai gerar um livro chamado A Aventura e Legado no Ensino Jurídico do Centro de Estudos e Pesquisas do Ensino do Direito, que foi financiado pela Fundação Ford entre 1965, 66, até mais ou menos 1973. Nesse momento, entre 1966 e 1973, nós estávamos na ditadura brasileira. E na comissão, no Conselho Federal de Educação, o presidente era um jurista, Ferrabras, um jurista altamente reacionário, professor Caio Tácito, diretor da Light no Brasil. Ele não podia ver comunista na frente dele, ele não podia ver quem fizesse a crítica ao ensino do direito. Ele era muito vinculado, vamos dizer, ao lado mais conservador da Fundação Getúlio Vargas e aos militares, e ele, de certo modo, inviabilizou os estudos e pesquisas destinados a renovar o ensino do direito no Brasil dentro de um modelo de Harvard, dentro de um modelo de Yale, dentro de um modelo de Berkeley, de Stanford ou mesmo de Chicago. Uma das pessoas, para vocês terem uma ideia, a Fundação Ford colocou aqui no Brasil 3 intelectuais americanos. Um deles foi o Dave Trubeck, o outro foi o Bob Peckham, e o terceiro foi... me falta o nome do terceiro agora.
o Steiner, Henry Steiner, de Harvard. Não é? Eu conheci Steiner e eu tive a orientação do David Trubek. Não é? E este professor Caio Tasso, dizia: não queremos o modelo americano aqui, nós queremos continuar com o modelo franco-germânico. Não é? Porque se vocês mexerem na estrutura do curso de Direito, ele vai se comunizar, ele vai ficar vai ser dominado pelos comunistas. Não é? Aí um professor que está hoje falecido, mas que era do nosso grupo, vai publicar um livro chamado As Profissões Imperiais. Quer dizer, havia uma crença de que o direito nunca ia mudar. Havia uma crença de que os velhos catedráticos de direito, padrão Miguel Reale, padrão Caio Tácito, não é? Padrão Goffredo, esses velhos não impediriam a mudança do ensino do direito no Brasil e, portanto, o ensino do direito continuaria, em plena chegada do século XXI, como ele era no tempo do Império, como ele era quando foi criado em 1827. Não é? E vai também vir, num determinado momento, professores da Fundação Getúlio Vargas, coordenados pelo David Trubek, que é o professor que foi um dos professores que ajudou a remontar o ensino do direito no Brasil e foi quem ajudou a criar um currículo novo na PUC do Rio de Janeiro, e que vai ser depois meu orientador lá em Madison, no Wisconsin. Ele vai coordenar um livro em inglês chamado The Brazilian Legal Profession in the Age of Globalization, não é? Mostrando que o Brasil não estava preparado e que houve a necessidade do CNPq intervir, dar dinheiro para algumas unidades, e a Fundação Ford dar dinheiro para algumas unidades de grandes faculdades públicas para que elas, de certo modo, preparassem o mais rapidamente possível as suas faculdades de direito. Não é? Vejam, eu trabalhei com isso e só vai aí uma orientação. Hoje existe, trabalhando com a ministra Marina da Silva, a secretária executiva, ela é o terceiro cargo mais importante de meio ambiente, é a Ana Amélia Alcântara Guimarães Toni, a Ana Amélia Toni. A Ana Amélia Toni é minha prima, irmã. A Ana Amélia foi diretora aqui no Brasil durante 2 mandatos, 8 anos, portanto, da Fundação Ford. A Fundação Ford foi a fundação que lá atrás, ela tem 10 anos mais moça do que eu, talvez até um pouquinho mais. Então, ela não trabalhou no começo, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar isso, eu tinha com 25, 27 anos, ela ainda não tinha sequer saído do Brasil. Não é? Depois ela vai estudar na Alemanha, vai estudar nos Estados Unidos, vai estudar na Alemanha, vai estudar na Inglaterra e vai estudar na Escócia, no país de Gales. O que eu quero dizer é que ela é uma pessoa que, quando dirigiu a Ford, ela vinha do Rio para São Paulo, e aqui, nesse escritório, que é o meu escritório, sentada ali, ela me dizia o seguinte: primo, como é que a gente pode convencer as faculdades de direito? A má qualidade do ensino do direito no Brasil impede a Fundação Ford de oferecer projetos de pesquisa. O máximo que nós estamos fazendo é projetos de pesquisa em matéria de direitos humanos. Agora, já estamos carregados, o nosso orçamento está financiando muito disso, mas não tem impacto algum na renovação do ensino do direito. E aí foi aí, então, que eu chamei a atenção dela. Ela é formada em Economia e Ciência Política, não é formada em Direito. Eu chamei a atenção dela para esse grupo que está aqui, e foi aí que surgiram, não é, verbas para grupos de estudantes que pensaram claramente essa situação, vamos dizer, de concorrência